todo mundo que eu estou utilizando o notebook sem o Tá, microfone do fone de ouvido. tá Tá tranquilo, ótimo. Ricardo. Tá Tá perfeito? ótimo. Ah, que bom. Vou Perfeito. compartilhar então a tela. Ok. Aguardando funcionar. Sim. O estudo que recebeu o convite é continuando o livro dos médiuns, capítulo 16, dos médiuns especiais. É o item 186. Esse item, ele inicia assim: laboraria, pois em erro, quem simplesmente, por ter ao seu alcance um bom médio, ainda mesmo com a maior facilidade para escrever, entendesse querer obter por ele boas comunicações de todos os gêneros. Nesse início aqui já dá a introdução do tema, que é boas comunicações. E agora vamos partir para a segunda parte, que vão ser três condições. A primeira condição é não há contestar, certificar-se a pessoa da fonte de onde elas promanam. As boas comunicações, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Aí vem a segunda. Porém, não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. Cumpre, portanto, se estude a natureza do médium, como se estuda a do espírito. Aí complementa que esses dois são os essenciais, porquanto são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Porém, tem uma terceira condição muito importante. Vamos entrar nela agora. Um terceiro existe que desempenha papel igualmente importante. É a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga. Aí tem um comentário. Esses comentários, eles são trazidos pelo Kardec, mas também e principalmente pelos espíritos de Erasto e Sócrates. Então vem o comentário. Isto facilmente se concebe. Para que uma comunicação seja boa, preciso é que proceda de um espírito bom. Para que esse bom espírito a possa transmitir, indispensável lhe é um bom instrumento. Para que queira transmiti-la, necessário se faz que o fim visado lhe convenha. Pode ter algumas mudanças no texto dependendo da edição. Essa edição é da FEB. Tem um link no lado direito da tela, né, de quem está assistindo, e está disponível o livro dos médiuns para carregamento, né, o upload, na internet, caso queiram conferir, né, o texto. Tem pequenas modificações, mas a intenção é essa. E vamos voltar a ela daqui a pouquinho, que é muito importante, porque abrange todas as três condições. Vamos continuar então. O espírito que lê o pensamento julga se a questão que lhe propõe merece resposta séria e se a pessoa que lhe dirige é digna de recebê-la. A não ser assim, não perde seu tempo em lançar boas sementes em cima de pedras. E é quando os espíritos levianos e zombeteiros entram em ação, porque pouco lhes importando a verdade, não a encaram de muito perto e se mostram geralmente pouco escrupulosos, quer quanto aos fins, quer quanto aos meios. Vamos avançar um pouquinho e tratar diretamente dessas condições tratadas sobre as boas comunicações, que foram três, sendo duas delas essenciais. Quais que são as essenciais? Primeiro, qual a fonte? O espírito, qualidade dos espíritos que transmitem a mensagem. Depois tem outra, segundo o instrumento, que é o médium, qualidade dos médios na qual a mensagem é transmitida, pela qual a mensagem é transmitida. E tem uma outra que interage essas duas
e tem a ver com a resposta ou não para aquela comunicação, que é a intenção, a questão da comunicação. Quer dizer, se há mérito para receber aquela resposta, aquela elucidação, aquela mensagem de esclarecimento, e se o instrumento é digno, é adequado para se transmitir aquela resposta, aquela mensagem. Podemos avançar? Bom, não teve nenhuma resposta, então estou avançando. Consolidando um pouquinho mais sobre isso, vemos então que as boas comunicações têm como essencial: é preciso que proceda de um espírito bom. 2, é indispensável que haja um bom instrumento. E 3, para que queira transmitir é necessário se faz que o fim visado lhe convenha. Comentário, reforçando o comentário. O espírito que lê o pensamento julga se a questão que lhe propõe merece resposta séria e se a pessoa que lhe dirige é digna de recebê-la. Fazendo um reforço do texto, a não ser assim, não perde seu tempo em lançar boas sementes em cima de pedras, e é quando os espíritos levianos e zombeteiros entram em ação, porque todos não a encaram de muito perto. Esse poucos nossos meios. E que qualidades seriam essas que atrairiam os bons espíritos? De outro capítulo e outro item, tem o item 227 que fala um pouco sobre o médium. E nesse item fala quais as qualidades de preferência que atrai os bons espíritos, que são a bondade, que é a inclinação para fazer o bem, a benevolência, a qualidade da pessoa que é boa e generosa, simplicidade do coração, amor ao próximo, desprendimento das coisas materiais. E faz o contraste também. Os defeitos que afastam os bons espíritos são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o ser humano à matéria. Joia? Podemos avançar? Então vamos Podemos. avançar. Agora vamos a uma outra parte, que é sobre o quadro que mais à frente vai ser trazido sobre os gêneros de mediunidade. Então aqui traça o quadro de resumo, um resumo importante de como que vai ser colocado todos os gêneros de mediunidade e explicados. Então, desse resumo temos: vamos fazer um resumo dos principais gêneros de mediunidade. Esse é o principal tema dessa parte. A fim de apresentarmos, por assim dizer, o quadro sinóptico de todas. É o resumo importante, essencial de todos esses gêneros. Compreendidas as que já descrevemos nos capítulos precedentes, indicando o número em que tratamos de cada uma com mais minúcias. Agora sobre esse quadro. Grupamos as diferentes espécies de médiuns por analogia de causas e efeitos. Então, como que foi categorizado, né? Agrupado. Depois, sem que esta classificação algo tenha de absoluto. Então, não é algo absoluto. Com o tempo, com esclarecimento,
haverá acréscimos? Creio que o novo milênio já tenha algo a vislumbrar isso nas comunicações que se fazem com aparelhos eletrônicos. Talvez seja um futuro. Bom, então dos grupos temos algumas categorias. Algumas se encontram com facilidade. Então, algumas espécies de médiums encontram com facilidade. Isso já é uma categoria. E já tem outra que são raras e excepcionais. Então, são outras categorias. E essas últimas foram indicações dadas pelos espíritos. Não que as outras que têm teve uma maior facilidade, né, de ser estudada por Kardec e outros pesquisadores da época da codificação, mas que eles, os espíritos, trouxeram um maior número de observações e complementos para essas raras e excepcionais. Então, essas raras e excepcionais, o que teremos cuidado de indicar? Estas últimas indicações foram todas feitas pelos espíritos, que, aliás, reviram este quadro com particular cuidado e o complementaram por meio de numerosas observações e novas categorias. Bom, e quem que estava à frente desses espíritos? Agora vai trazer, que é um comentário interessante. De sorte que o dito quadro é, a bem dizer, obra deles. Mediante aspas, destacamos as suas observações textuais, sempre que nos pareceu conveniente assinalá-las. Assiná-las. São, na sua maioria, de Erasto e de Sócrates. Bem interessante isso, né? Vamos ver como é que é esse quadro. Então, temos o quadro resumido, que é esse quadro sinótico. Ele arranja os gêneros de mediunidade em grupos. Esses grupos são feitos através de analogia de causas e efeitos, sendo os facilmente encontráveis das pesquisas durante a codificação, com o complemento dos espíritos, e a revisão e acréscimo pelos espíritos, com a presença mais intensa nas raras e excepcionais, com indicações feitas mesmo diretamente para o codificador desses raros e excepcionais, que fizeram o quadro, complementaram com observações e colocaram novas categorias. Não que eles estivessem ausentes no grupo dos facilmente encontráveis, mas tiveram uma maior ação. E quem estava à frente desses comentários eram os espíritos de Erasto e Sócrates. Bom, fortalecendo que Kardec, codificador, coloca que o dito quadro sinótico é, a bem dizer, obra deles, dos espíritos. Sim? Algum comentário? Bom, colocando ele em quadro, ele fica assim, ó. Os grupos ficam analogia de causas e efeitos, do número ou de observações de determinado tipo de ocorrências, os facilmente encontrados, os raros e os excepcionais. Das descrições e observações, estudos trazidos principalmente pelo autor para os facilmente encontráveis, e para os raros e excepcionais, indicações feitas pelos espíritos. Dos comentários, os comentários dos facilmente encontrados de estudos trazidos pelo autor, complementados pelos espíritos, com a presença de comentários de Erasto e de Sócrates. E dos raros e excepcionais, sim, com a presença maior dos espíritos, à frente os comentários de Erasto e de Sócrates. Sim? Podemos avançar? Vamos lá, então, avançando. Então, já vimos os quadros, agora faça a divisão entre as duas categorias de médiums. Então, esse é um novo item
que estamos avançando, o item 187. Então, nesse item, separam-se os médios da categoria de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Então, vamos lá. Podem dividir-se os médios em duas categorias. Então, aqui está a divisão em categorias. Primeira, dos médiums de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. E tem o segundo, que é os médiums de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Bom, vamos tratar um pouco mais sobre isso, sobre esses médiums. Todas as outras espécies de médium se prendem mais ou menos diretamente a uma ou a outra dessas duas categorias. Algumas participam de ambas. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente. Difícil é, muitas vezes, determinar o limite entre os dois, mas isso nenhuma consequência apresenta. Então, aqui é a definição. Sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais, abrangemos os que podem, mais particularmente, servir de intermediários para as comunicações regulares e fluentes. Então, como é que ficou, então? Então, temos dos médiuns, temos os de efeitos físicos, que provocam efeitos materiais ou manifestações ostensivas, e de efeitos intelectuais, da recepção e transmissão de comunicações inteligentes e intermediários ou médios, né, mais aptos para comunicações claras e fluentes. Bom, como comentário, se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente. Esse é um comentário importante. Difícil é, muitas vezes, determinar o limite entre os dois, mas isso nenhuma consequência apresenta. Bacana, pessoal? Podemos avançar? Só um minuto, Ricardo. Fazer uma colocação É para que nós bem-vinda possamos, sempre. nós possamos observar, porque a gente sempre divide os médiums em médios ostensivos ou não ostensivos, né? Ostensivos são aqueles que a mediunidade vai se produzir de forma mais patente, mais visível, seja no caso da psicografia ou da psicofonia, que são as mais comuns nos dias atuais. E os não ostensivos são justamente aqueles médios que não trazem essa mediunidade mais visível, no caso da psicografia ou da psicofonia, mas que podem ser incluídos nessas duas grandes categorias que Kardec traz, os de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais. Embora os efeitos intelectuais, eles também vão ser produzidos pelos efeitos físicos, conforme esse comentário. E por que isso? Não é o médium que está doando a sua energia, a sua vibração, e essa energia, essa vibração, ela não será utilizada pela espiritualidade a fim de poder fornecer a outros corações que precisam de uma energia mais animalizada para recompor, como nós sabemos, perispíritos, e da mesma forma também das comunicações. Então, o médium, tanto de efeito físico ou de efeito inteligente, ele vai participar dessas duas categorias. Só que é importante frisar que Kardec está tentando distinguir a mediunidade ou o fenômeno mediúnico, quando ele se apresenta, de uma forma ou de outra. Por exemplo, reuniões de materialização. Você vai ter só um médium de efeito físico doando do seu ectoplasma, da sua energia. Você não vai ter uma comunicação de natureza inteligente, como um ditado,
através da psicografia, da psicofonia, por exemplo. Compreendeu? Mas quando esse médium ele está na mesa mediúnica e há uma aproximação de uma entidade espiritual e o seu, vamos dizer, o seu amigo espiritual está ali também auxiliando nessa comunicação, ele vai dar uma comunicação de efeito inteligente, né? Porque passará pelo filtro do seu campo perispiritual mental e também do corpo físico, diga-se de passagem, mas, ao mesmo tempo, ele está doando da sua energia, que é o ectoplasma, que é fonte do efeito físico, né? Para que nós possamos ampliar melhor também esse entendimento. Muito bem colocado, né, por Kardec, e como ele colocou aqui, ó, se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente. Olha que coisa interessante, né? Apenas para a gente distinguirmos, né, essa questão do efeito físico, das manifestações ostensivas e também das comunicações, e elas se interpenetram, ok? O Delano, e também Sim. os médiums de efeitos físicos também, ele pode ter sentimentos, né? Tem intuições, sentidos, pensamentos Com direcionados certeza, à com mediunidade, certeza. e também, No item, não é? E não pode sim, entrar também esses de efeitos físicos, os médiums que pode. vêm, tem muito médium ali que não manifesta, mas vê, não é? Aí já... Não, sim. Só que é o Não, né? seguinte, só que nessa questão da qualidade do sentimento, ela está se prendendo ao item 186, quando Kardec coloca que para se obter uma boa comunicação, há que se analisar tanto o espírito, que vai ditar a mensagem, quanto o médium. Então, o médium precisa se autoavaliar. Se o médium, de efeitos físicos, ele não traz bons sentimentos e uma entrega para que vamos falar da materialização, para que a materialização ocorra, dificilmente os espíritos vão ter uma produtividade, um trabalho que possa realmente surtir um efeito. Porque vai depender muito da qualidade moral do médium, para, no caso, uma reunião de materialização. Agora, para as reuniões normais, comuns, das casas espíritas, que acontecem, as reuniões mediúnicas, é muito comum um médium, naquele dia, não está tão bem, né? Isso é fato. E, às vezes, ele passou uma semana, ou teve uma notícia, ou está vivenciando uma situação que está mexendo com o emocional, com o sentimento dele. Obviamente, isso vai surtir um efeito durante o momento das manifestações. Entendeu? Então, é muito comum, às vezes, a espiritualidade fazer com que aquele médium entre em transe e dá uma comunicação que não seja de um espírito, de uma outra entidade, mas de uma situação que ele vivenciou de uma vida passada, que ele vai colocar e que o doutrinador precisa ter uma psicologia muito boa para conversar com ele. Então, vai dar a entender que é uma entidade. Não é. É o próprio espírito do médium, onde a espiritualidade fez com que ele voltasse a uma vida passada sem que ele percebesse. Justamente para trabalhar esse momento que ele está vivenciando na atualidade. Isso é muito comum. Delano, mas isso não é como é que é? Tem um Não, nome. animismo. Animismo. Mistificação é uma coisa, animismo é outra. Entendeu? Tá. Então, quando há uma mistificação, nós vamos detectar a mistificação. Agora, quando há um animismo, a gente pode detectar o animismo, mas não quer dizer que o animismo, naquele momento, ele vai ter um ponto negativo. Pode acontecer que a espiritualidade seja utilizando aquela reunião para justamente cuidar daquele elemento que participa da reunião. Isso é muito comum. Entendi. Entendeu? Beleza.
Então vamos lá, Ricardo? Vamos só iniciar então o item 188, acho que hoje não vai dar para terminar, que fala dos gêneros de mediunidade. Então agrupa desses gêneros 3, que são os médiuns sensitivos, os médiuns naturais ou inconscientes, os médiuns facultativos ou voluntários. Então já começa o item 188 apresentando o que vai ser tratado, que vão ser os gêneros de mediunidade. Então começa assim: espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Médiuns sensitivos, pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria das pessoas distingue os espíritos bons dos maus pela natureza da impressão. Esse é um dos gêneros. O segundo gênero é logo depois, que são os médiuns naturais, mas tem um comentário. Esse comentário é dos espíritos. Os médiuns delicados e muito sensitivos devem abster-se das comunicações com os espíritos violentos, ou cuja impressão é penosa, por causa da fadiga que daí resulta. É um comentário importante para evitar um desgaste do médium. Mas vamos lá, ao item 2. O item 2 não, o segundo gênero, né, que é o dos médiuns naturais ou inconscientes. São aqueles que produzem espontaneamente os fenômenos, sem intervenção da própria vontade e as mais das vezes a sua revelia. Bom, à frente tem os facultativos ou voluntários, que é o terceiro gênero que é trazido. Esses médiuns facultativos ou voluntários são os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Aí tem um comentário: qualquer que seja essa vontade, eles nada podem, seus espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma força estranha. Bom, então desse gênero de mediunidade nós temos 3, né, que são os sensitivos, naturais ou inconscientes, os facultativos ou voluntários. Então, os sensitivos sentem a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material, e a maioria dessas pessoas distingue os espíritos bons dos maus pela natureza da impressão. E pode causar fadiga quando se tem a manifestação de um espírito violento. Bom, dos naturais ou inconscientes, que é o segundo gênero trazido, produzem espontaneamente os fenômenos, sem intervenção da própria vontade, e as mais das vezes a sua revelia. E o último, que são os facultativos ou voluntários, provocam os fenômenos por ato da própria vontade. E tem um comentário muito importante, né, que foi o final: qualquer que seja essa vontade, eles nada podem, se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma força estranha. Bom, acho que podemos dar uma paradinha aqui, pessoal. Antes, senão vamos entrar nas variedades especiais feitos físicos, que é o próximo item, que são várias, em que aqueles grupos que apresentamos nos itens iniciais são agrupados em causas e efeitos, é feito uma observação, um complemento, e também quanto à frequência, se são comuns, raros e excepcionais. Passo ao Delano, que já são aqui comigo 8 horas. Delano, por favor. Sim, tranquilo, Ricardo. Ficou alguma dúvida, gente, na colocação do Ricardo? Alguém quer fazer algum tipo de comentário? Foi muito bom. Ainda mais com essa exposição aí do livro, foi muito bom. Muito bom mesmo, Ricardo. Bacana. Recomendo, tem um estudo do ESIT, o programa complementar, está no tomo único, que fala exatamente dos médiuns, e fala dos médiuns especiais.
Então, todos esses grupos são tratados no estudo do ESID, da FEB. Então, vale a pena dar uma olhada. Eu coloquei na apresentação, caso queiram dar uma olhadinha, né? E tem também alguns vídeos interessantes do conhecendoespiritismo.com, onde trata exatamente sobre os médiuns especiais e as qualidades essenciais dos médiuns para que ocorram as boas comunicações. Abraços. Ok, obrigada, Obrigada. viu, Ricardo? Eunice, obrigada, viu? Nada, bem.